Você sabe o que é fascismo? O fascismo é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente naqueles que enfrentaram graves crises econômicas, como a Alemanha e a Itália. Dentre as principais características desse sistema estão a concentração de poder em um único líder, o imperialismo e o uso da violência. Diferente das outras correntes ideológicas, o fascismo é de difícil definição. Ele pode apresentar diferentes significados, dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim, ainda não há um conceito de fascismo universalmente aceito. Segundo o filósofo e historiador Norberto Bobbio, a definição de fascismo se refere principalmente à sua dimensão histórica, constituída pelo fascismo italiano e pelo fascismo alemão. Apesar da difícil definição do fascismo, a observação histórica nos permite pensar alguns aspectos mais comuns nesse tipo de regime. No geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder em um único líder. Esse líder deve ser cultuado e pode tomar qualquer decisão sem consultar o restante da sociedade. Além disso, o fascismo também defende a exaltação da coletividade nacional em detrimento da cultura de outros países. Os governos fascistas também buscavam expandir o seu território através de conflitos internacionais e, para isso, investiam pesadamente em equipamentos e armas para a guerra. Para garantir a manutenção dos seus governos, os líderes fascistas também controlavam os meios de comunicação em massa e, por ali, disseminavam também a sua ideologia. Qualquer crítica ao governo era combatida com o uso de violência e terror, e aqueles considerados inimigos do governo poderiam ser punidos com a prisão ou até mesmo com a morte. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade política, social e econômica. Essa situação fez com que aparecessem vários grupos buscando uma solução para o sistema decadente do país. Assim, partidos mais alinhados à esquerda, como comunistas, socialistas e anarquistas, começaram a crescer. É no contexto de surgimento desses grupos que surge o fascismo, tendo como principal líder Benito Mussolini. Em 1922, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma, uma manifestação política que pedia que o rei transferisse seus poderes para o Partido Nacional Fascista. Pressionado, o rei convidou Mussolini para fazer parte do governo. Já inseridos na esfera de poder político central, os fascistas puderam começar a colocar em prática o seu projeto autoritário e centralizador. Já em 1924, os fascistas chegaram a ser 2/3 do Congresso italiano, ainda que sob alegações de eleições fraudulentas. Com os partidários fascistas no poder, começava a ditadura fascista na Itália. O poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, menos o PNF, foram colocados na ilegalidade e a pena de morte passou a ser legalizada. Além disso, o Estado passou a controlar a economia e qualquer oposição ao governo era enfraquecida, como as organizações trabalhistas, por exemplo. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, começou a surgir um regime autoritário bem conhecido, que se aproxima muito do fascismo italiano. É o nazismo, que teve como principal líder Adolf Hitler. Assim como a Itália, a Alemanha também saiu da Primeira Guerra Mundial em uma profunda crise econômica, que somente foi agravada pelo Tratado de Versalhes. O tratado, que declarou oficialmente a Alemanha como derrotada na guerra, impôs diversas sanções políticas e econômicas pesadas ao país. Esse cenário acabou fortalecendo o sentimento de revanche nos alemães e fortificou assim o nacionalismo extremista. Após um período relativamente bom e de recuperação econômica, que foi o da República de Weimar, em 1929, com a crise mundial, a Alemanha novamente entrou em uma grande crise econômica. Com a promessa de retomar o crescimento econômico com um Estado forte, o nazismo começa a ganhar muitos seguidores. Articulados dentro da República de Weimar, em 1932, os nazistas conseguiram 37% dos votos nas eleições, conseguindo assim 230 cadeiras no parlamento. Já no ano seguinte, o Partido Nazista começa a pressionar o então presidente para dar mais poderes a Hitler. Com a pressão, Hitler foi indicado a chanceler e, posteriormente, assumiu a presidência do país. Assim começa o regime nazista na Alemanha. A ditadura de Hitler teve por principais características a exaltação do líder, a militarização da sociedade alemã e o controle intensivo através da máquina de propaganda.
Outra das características mais conhecidas foi o antissemitismo, pautado na crença da superioridade da chamada raça ariana. Essa crença resultou na morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, a maior parte delas judeus. Outra característica é a intenção do expansionismo, pautado também pela crença de que a raça ariana deveria dominar o globo. E afinal, o fascismo é de direita ou é de esquerda? Como já falamos, é muito difícil uma definição do fascismo, e por isso também é muito difícil localizá-lo no espectro ideológico. Comumente, o fascismo é localizado na extrema-direita, principalmente pela sua notável oposição ao socialismo. No entanto, o fascismo também se opõe muito ao liberalismo, o que pode ser visto, por exemplo, na sua ideia de Estado forte. Segundo Norberto Bobbio, uma diferença entre o fascismo italiano e o fascismo alemão é que o italiano teria um caráter mais revolucionário e de esquerda, enquanto o alemão seria mais reacionário e de direita. O fascismo italiano e o alemão são os mais conhecidos, mas isso não significa que esse regime também não tenha acontecido em outros lugares do globo. Portugal e Espanha, por exemplo, também tiveram regimes fascistas. A influência do fascismo chegou até mesmo no Brasil, pela década de 30, com o integralismo. Mesmo tendo entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, as ideias fascistas continuam presentes, principalmente em contextos de crise, seja ela política, social ou econômica. E você, percebe a presença de ideias fascistas no cenário político brasileiro atual? Deixe aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de tema ou de conteúdo que a gente possa abordar, também não deixe de comentar. Até a próxima!